Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Hoje vamos falar de Mateus 14, ok? Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida do Jaguaré, na Avenida General MacArthur 380. Os nossos cultos são às quintas-feiras, às 20 horas, culto de oração e libertação, e o culto da família aos domingos, às 10 da manhã. Espero você lá. Ao assistir esse vídeo, deixe o seu like se você gostar ou o seu dislike se você não gostar. Mas é muito importante que você se inscreva no canal, é importante que você deixe o seu comentário ou a sua pergunta, concordância ou discordando das explicações aqui. Vamos aprender juntos, ok? Então vamos aqui, foi separado alguns temas de Mateus 14, mas é claro que não vamos abordar todos os temas e nem com profundidade, mas apenas uma explicação para que você entenda, tendo como base que Jesus Cristo é o Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador. Também, um dos alicerces que não pode faltar na vida do cristão é que o nosso Deus é o Deus único, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. O primeiro assunto que foi separado aqui, neste vídeo, foi o preço por expor o pecado. Você já falou do pecado para alguém? Você já alertou alguém que está em pecado, que o pecado vai trazer sérias consequências para a sua vida? Ainda não? Experimente fazê-lo. Você vai pagar um preço por isso, né? Primeiro, quando você fala de pecado, a grande maioria não quer ouvir falar sobre pecado, não, né? Estamos no século XXI, que história é essa de pecado? Mas o mundo está cada vez pior justamente por causa do pecado. O pecado a qual me refiro é o pecado original, o pecado da desobediência de Adão e Eva, que deu origem aos demais pecados. Os demais pecados, para a vida de cada um, nós resolvemos deixando de praticá-los, não é verdade? Mas e o pecado original? Como é que nós vamos nos livrar do pecado original? Que é esse pecado? É esse pecado que separou o homem de Deus. Como é que eu vou me livrar dele? Humanamente é impossível. Mas a Deus todas as coisas são possíveis e Jesus já pagou o preço para que o nosso pecado fosse perdoado, né? Basta que nós aceitemos o sacrifício dele por nós e o recebamos como único e suficiente Senhor e Salvador para nós. Então, João Batista, ele revela o pecado de Herodes, que estava adulterando. Aliás, no final desse vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre adultério, o que acontece com quem adultera. Sabe que quem adultera vai para o céu? A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Quais são os adúlteros que não entrarão no reino dos céus? Vamos pensar um pouco, nós vamos já tratar desse assunto. Então, como João Batista revelou o pecado e condenou o pecado na vida de Herodes, né? Ali Herodes estava adulterando com a esposa do irmão dele. Herodes mantinha uma certa admiração por João Batista, mas mandou prendê-lo. Agora, quem odiou profundamente João por ele ter revelado o pecado foi justamente essa mulher, né, esposa do irmão de Herodes, que acabou pedindo a morte de João Batista. Então, você precisa estar disposto a pagar o preço por falar do pecado para alguém. Muitas vezes você vai... Se a pessoa não quiser se livrar do pecado, ela vai ficar pelo menos ressentida com você. Mas nada que o Senhor não possa dar jeito, ok? Vale a pena revelar, porque o pecado traz sofrimento, dor e muitas vezes morte. Não a morte física, né? Mas sempre vai ter uma consequência danosa para quem o pratica. O segundo tema é a multiplicação. A multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vimos aqui, a partir do versículo 13 de Mateus 14, que Jesus, então, ele estava dando um alimento espiritual, pregando o evangelho do reino, a salvação em Cristo, nele, o Messias,
E muita gente foi. E precisavam de alimento. Jesus nunca disse que nós não precisamos das coisas materiais. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, ele disse que supre todas as coisas. E nesse dia ele supriu, então, o alimento físico também, né? E uma curiosidade, a Bíblia diz que foram cerca de 5.000 homens que foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. O censo ali não era feito também com pessoas idosas. Você consegue imaginar quantas pessoas foram alimentadas ali então? 5.000 homens, a grande maioria levou a esposa, pelo menos um filho cada um, o pai do esposo, a mãe do esposo, pai da esposa, mãe da esposa. Muita gente, né? Não existe limite para o poder de Deus. Por que você muitas vezes limita o poder de Deus na sua vida? Não faça isso. Não faça isso. Tá bom? O terceiro assunto é Jesus andou sobre o mar e Pedro também. Isso fere a lei da física, não é verdade? Muito bem. É claro, eu acredito que Jesus andou literalmente sobre as águas, porque está escrito que Jesus andou. Mas há um significado sobre isso também, sobre a água, andar sobre o mar. E Pedro também andou. Mas quando nós vemos essa parte do versículo, que Pedro andou sobre o mar, mas quando o vento forte bateu no seu rosto, ele acabou afundando, ou começou a afundar, nós só lembramos que, pô, Pedro, que isso, Pedro? Você foi duvidar, mas você não lembra que Pedro teve fé suficiente para andar sobre o mar. Como é que está a sua fé? Você consegue andar sobre o mar? Não é verdade? Então, a gente tem o nosso julgar, né? E muitas vezes julgamos somente aquilo ali que estamos vendo de momento e esquecemos de ver a parte espiritual da situação. Então, para quem não sabe a história, Jesus tinha ficado em terra e os discípulos pegaram um barco e estavam navegando, anoiteceu e Jesus apareceu de longe, andando sobre o mar, e os discípulos, a princípio, pensaram que era um fantasma. Verdade, os discípulos pensaram isso. Havia muito misticismo naquela época, como há hoje, né? Agora, dentro da Igreja de Cristo, dentro do pequeno rebanho, não existe misticismo. Tá ok? Mas eles ali eram fantasmas, Jesus disse, sou eu. E Pedro, então, olha, mais uma vez, Pedro, ele era muito assim, espontâneo. E Jesus o amava, lógico, do jeito que ele é. E também Jesus ressaltava isso em Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, deixa que eu também vá andando aí até o teu encontro, andando sobre o mar. E Jesus disse, venha Pedro, pode vir. E Pedro desceu do barco e andou. Então, aí você já sabe, bateu o vento, Pedro se distraiu. Aqui fala de distração, fala do vento, né? Mas fala também de fé e confiança em Jesus Cristo. São esses itens estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem dia que nós confiamos mais, tem dias que nós confiamos menos, tem vezes que nós estamos ali atentos a Jesus e de repente a situação à nossa volta faz com que a gente se distraia. Às vezes faz com que nós tomemos decisões não muito acertadas para aquilo e sofremos a consequência. O ideal é sabermos que a consequência vem por causa das nossas escolhas erradas e não porque Jesus quis. Não é? Bom, agora aqui a situação andar sobre o mar também pode simboliza algo que é constante na vida do ser humano, que são situações instáveis. Então, quem tem fé em Jesus Cristo, mesmo nas situações instáveis, consegue continuar caminhando. Como é que está a situação hoje? Está estável ou instável? Eu quero te dizer que se estiver instável, pela fé em Jesus, você também pode continuar andando até que passe, porque todas as coisas passarão. Tudo bem? Qualquer dúvida, escreve aí. E o quarto tema de hoje, mais uma vez, vamos falar aqui sobre a fé de Pedro.
que era uma fé muito superior à minha, não é? Porque ele andou sobre o mar. Mas nós nunca podemos, nunca devemos, melhor dizendo, deixar Jesus de lado. Em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida. Quando nossos olhos se desviam de Jesus, a tendência é que nós venhamos a afundar. A Bíblia diz que os últimos dias, ou seja, os dias que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento, seriam dias difíceis, dias instáveis. Então, se os nossos olhos, queridos, não estiverem em Cristo Jesus, nossa fé, confiar que Ele fará sempre o melhor para nós, nós vamos afundar. Afundar muitas vezes significa tristeza, depressão, né? Abrimos portas para a tal da depressão, né? Que é algo terrível. E eu quero aconselhar a todos aí que você peça ao Senhor fé e que Ele te ajude a olhar para Ele. Bom? Não se esqueça que Jesus nos ama incondicionalmente. E para aqueles que entregaram a vida para Jesus, recebendo, aceitando o sacrifício dele para si, a perdão do pecado e dos pecados, né? Receberam o próprio Deus no seu ser. Jesus habita em nós, o Pai habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Eu sei que os teólogos de plantão aí vão critica aí, vai, se você não concordar. Mas que Deus habita em nós, habita. E nós somos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, está escrito. Tá ok? Então esses são os assuntos de Mateus 14, espero que você... não, tem mais um aqui. Perdão, eu ia falar, encerrar, antes de falar que também aqui em Mateus 14, os discípulos declaram, lá no versículo 33, é o último versículo de Mateus 14, está escrito assim, ó, e os que estavam no barco o adoraram, ou seja, adoraram Jesus, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Pois é. Os discípulos acreditaram, declararam, adoraram o Senhor com isso. O diabo também acredita. Os demônios também acreditam. E agora? Como é que é isso? Então, muitas religiões acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Até algumas religiões que se dizem cristãs acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não acreditam que Jesus é o próprio Deus. Aí que está o perigo. Ao contrário dos demônios e do diabo, que acreditam e sabem que Jesus é Filho de Deus e é também Deus, as religiões só acreditam que Jesus é Filho de Deus, né? Mas só acreditar não basta. Foi o que Jesus é Filho de Deus. Nós temos que acreditar que Jesus é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, ou seja, na humanidade, justamente com o ministério de fazer, então, o pagamento pelo nosso e nossos pecados. E ele concluiu essa tarefa, porque o preço pelo pecado é o derramamento de sangue inocente. Como todo, está escrito lá em Romanos, todos pecaram, todos, não há um que se salve. Então Deus precisou de tomar uma forma humana. Aí sim, derramar o seu sangue, porque ele é inocente. Deus não pecou. E aí o sangue de Jesus, então, derramado na cruz do Calvário, foi o preço pelos nossos pecados. Ok? Então, mais tarde, os discípulos, então, receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí sim eles se converteram. Jesus disse, Pedro, quando você se converter. Legal, né? Muito bem. Então, esses são os assuntos de Mateus 14, separados para hoje. E eu quero falar um pouco sobre adultério, que foi uma pergunta também do pastor Rafael e de outros irmãos que me perguntaram
essa semana. Então, eu vou me referir ao texto lá de Marcos 10, 11 e 12, que diz assim: ele respondeu: todo aquele que divorciar-se de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus também diz lá em Mateus 5,32: mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, traição, né, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Né? Bom, e o Senhor diz também na sua palavra que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E aí o pessoal cria uma confusão lascada. Né? O homem, na realidade, sem Cristo, ele não vai para o inferno porque adulterou ou deixou de adulterar. Ele vai para o inferno porque ele não se desviou do caminho que ele está trilhando para o inferno. Né? Como está escrito ali, os feiticeiros não herdarão o reino do céu, os afeminados não entrarão no reino dos céus. Eles não entrarão não porque são o que são, por enquanto, mas porque não entregaram a vida para Jesus, não receberam, não aceitaram o sacrifício de Jesus para a sua vida, ou seja, não se arrependeram do seu pecado. Não é o que eles fazem que leva eles para o inferno, eles já estão indo. A única maneira de eles fazerem a conversão, ou seja, retornar ou pegar o caminho para o céu é através de Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse negócio que você vê aí no YouTube e outras pregações, que fulano vai para o inferno porque faz isso, ou fez aquilo outro, ou cuidado para você não fazer tal coisa, senão você vai para o inferno, é mentira. Não estou falando para ninguém aqui pecar, tá ok? Mas é mentira. O homem está indo para o inferno porque pecou. É a herança lá do Éden, lá do pecado de Adão e Eva. É a herança, passou para toda a humanidade. A humanidade está caída diante de Deus, está brigada, é inimiga de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus, através de Jesus Cristo somente, não tem outra maneira. Voltando a falar do adultério. Então, se uma pessoa, um casal, por isso que o casamento, o Senhor Jesus disse ali, né, quando os fariseus perguntaram, por que então o Senhor deu a carta de divórcio para Moisés? Jesus responde: pela dureza do teu coração, foi por vossa causa, pelo vosso pecado. Mas ele diz também: no princípio não era assim, não foi assim. Ou seja, a vontade, princípio não foi assim, significa essa não é a vontade de Deus. Em Malaquias está escrito que Deus odeia o divórcio. Seria suficiente para um cristão não pensar jamais em divorciar-se. Deveria ser suficiente. Muito bem. Mas existem as escolhas erradas. Tá ok? O Senhor Jesus diz que existem duas situações para que a mulher ou o homem possa ser cristão. Obviamente, falando para cristão. Se você não é cristão, faça o que você vai entender. Nada vai mudar na sua vida em relação com Deus. Se você não entregou a vida para Jesus, nada vai mudar. Mas se você é cristão e está sofrendo por pecado, basta deixar de pecar, se arrepender e deixar de pecar. Então vamos falar aqui do adultério. Então, duas situações. Quando o cônjuge morre, o cônjuge que ficou vivo está livre para casar de novo. Já vou fazer um parênteses, um complemento. E quando há adultério, quando o marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, quem foi traído está livre para casar de novo. Ambos os casos, casar no Senhor. O que é no Senhor? Casar com alguém cristão. Vai errar de novo? Vai errar de novo. Essa situação aqui de morrer morrer no casamento não precisa ser literal. Né? Uma esposa que apanha do marido, que é ameaçada pelo marido, ela tem todo o direito de se separar, porque esse homem que não quer mudar, ele está morto para o casamento. Ah, pastor, mas... Perdão, esse óculos... mas eu fui consultar aí com pastores, ele disse que eu tenho que aguentar firme. É porque não é filha deles.
Tá bom? Não é a filha deles, porque se fosse filha deles, eles já tinham até... Né? Então, é isso. Existe hipocrisia. Tá certo? Agora, o que acontece quando há simplesmente ali o rompimento do casamento? O Senhor Jesus disse que fora dessas situações, quem casa com quem foi abandonada comete adultério, e aquele que fez isto, que se separou quando casa, também comete adultério. Está em adultério. Diante de Deus está em adultério. É esse adultério que leva para o inferno? Claro que não. Só que eles estão em pecado constante. Essas duas famílias que se formaram de maneira, vou usar esse termo, tá? Pecaminosa, né? Mas não pense que nós somos religiosos, só para você entender. Ela está vulnerável ao ataque de demônios. Por isso que muitas não conseguem se estabelecer novamente, porque estão fora da proteção de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa das suas escolhas erradas, por causa do pecado. Espero que vocês tenham entendido. Vou orar por cada lar agora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos proteja. Feche seus olhos. Senhor eterno, oro agora intercedendo por cada família que vai assistir esse vídeo, para que o Senhor entre com a tua providência de proteção e restauração. Que o Senhor venha restaurar os lares, Senhor. Que o Senhor venha dar do teu amor novamente. E que o Senhor venha desfazer a obra do diabo, para que as famílias que se renderam ao Senhor venham fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Pregar o evangelho do reino. Salvação única, exclusivamente no Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Sejam abençoados, queridos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.